Então vamos lá, para mais uma aula prática e eu quero mostrar como que a gente faz aqui no dia a dia dentro da consultoria e o que você tem que fazer na sua farmácia para ter o melhor resultado possível, tá? Então você viu até agora o que? O que é importante seguir todas as diretrizes administrativas e aí você vai colocando a mão na massa aos poucos, implementando o que? As ações operacionais conforme a gente já passou aqui na parte teórica. Então, toda vez a gente vai iniciar a gestão de estoque, uns 30 dias antes, por exemplo, eu já preparo com a loja dentro da consultoria a estratégia de realizar o inventário. Então é isso mesmo, você pode fazer com toda a sua equipe tudo isso, né? Ou contratar uma equipe especializada que vai fazer a contagem do seu estoque. Lembra, ele vai zerar tudo, tá? Então depois a gente prepara o quê? A questão do controle diário e mensal de estoque. E agora eu vou passar isso para vocês. Confere comigo como que é fácil e muito importante para o seu dia a dia a contagem diária, porque ela vai facilitar depois o inventário e vai manter sempre o seu estoque virtual e o seu estoque físico, né, espelhado, tá? Confere comigo agora como que é feito dentro da consultoria toda a contagem e como que é feito o acompanhamento, né? Porque não é só você ir lá e fazer, você tem que entender o que você está fazendo. Confere comigo que eu vou compartilhar com vocês agora, beleza? Então essa aqui é uma planilha simples, né? Onde a gente vê aqui que tem o número de amostras, né? Quantos itens a gente vai ter para fazer a contagem, né? Então vai lá do número 1 até o 100, que é o mínimo que você tem que contar por dia aí, pelo menos, né? De 80 a 100. Tem as semanas, né? 1, 2, 3, 4, 5. O que está acontecendo, né? Como que utiliza, né, essa planilha. Aí vai ter lá o código do produto para facilitar na hora de você passar para sua equipe quais são os itens e ele olhar lá. Então você vai escolher aleatoriamente, vai tirar um relatório e vai passando para eles contarem todos os dias. Então, por exemplo, como que funciona? Você tem aqui o código, o nome do produto, como que aparece no estoque virtual. Isso daqui você só vai colocar o resultado depois, né, que foi feita a contagem. Então, eles vão fazer essa contagem no escuro. Então, por exemplo, essa loja aqui, né, que é do Paraná, que a gente atende, o que ela fez? Então, lá 30 dias, 20 dias antes de entrar na questão de gestão de estoque, a gente foi lá e falou o que com eles, né? Ó, vocês têm que fazer a contagem. Aí ela foi, fez o planejamento, fez, né, com a equipe dela, e aí começou a contar. Então, vamos entender o que? Primeira semana, né? Primeira semana ela fez certinho, tirou, mandou eles contarem lá, né? Foi conferindo. Pode ver que não deu diferença nenhuma, né? Por quê? Porque a gente entendeu que o estoque, logo após a contagem, ele estava zerado, então não teve erro. Pelo menos foi isso que ela passou e provavelmente acontece isso mesmo. Isso é legal, porque passa credibilidade, né, para o cliente, você entende todos os itens, facilita a hora de repor a mercadoria e tudo aquilo que a gente já sabe. Então, o que aconteceu na segunda semana? Na segunda semana a gente viu aqui que não deu, né, os 100 itens, por exemplo, né, mas faz parte. Ela foi lá e contou outros itens aleatórios. Teve um erro ou outro? Não sei, deixa eu olhar. Teve, olha lá, teve um item diferente. Então, onde acusa, né? Quando a gente vem aqui, ó, aí acusou aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá acusando aqui, ó, que faltou um item, deu diferença de dois itens, né? Na verdade foi um item da amostragem, mas foram duas caixinhas, por exemplo, desse produto, né? E por que será que aconteceu isso, né? Será que é um erro de cadastro? Então é legal que ela já age na hora para saber o que foi, ou simplesmente não tinha dado entrada na nota e colocou aqui. Então é mais simples de fazer a ação. Então aqui a gente sempre tem o que? A diferença virtual e real, né, em unidades. Então, por exemplo, aqui a gente teve a diferença de dois itens, né, duas unidades, e aqui um item, né, que mostrou diferença nisso. Então é só ir lá e corrigir, ver por que aconteceu isso, investigar. Você toma a decisão na hora, entende? Vamos ver na terceira semana. Na terceira semana a gente já vê que vai perdendo um pouquinho de força, porque isso aqui é rotina. Isso aqui tem que estar na rotina. Então você tem que fazer isso transformar isso num hábito tanto para você e para os seus colaboradores, né? Vamos ver o que aconteceu. Tem erro? Vamos olhar lá no final sempre tem, opa, dois itens. Então aqui já a gente percebeu que aqui teve um item e aqui na terceira semana dois itens. Ou seja, a primeira semana logo após o inventário não teve erro.
né? Não teve diferença. A gente pode estar falando assim, teve uma diferença, né? A gente viu aqui, e a terceira semana teve uma diferença já em 2 itens. Acusou aqui, 18 e 14, ou seja, faltou 4, né? Será que faltou 4 mesmo, do Folonin, né? Ou foi alguma coisa que não subiu? Então você vai lá e já investiga. Deixa eu ver se acha outro item aqui, Pá, deu a mais, né? O estoque real tinha... Então, o que acontece? Será que foi contado errado? Eu acredito que foi contado errado, né? É, mas, como está faltando ali no estoque, ela vai lá e investiga. E ela vai e corrige. Você entende que facilita muito a sua vida isso? E aqui, a gente viu que vai perdendo um pouquinho de força, né? Não conseguiu fazer os 100 itens, mas o importante é estar fazendo, tá? Então, é isso que a gente pega no pé, por exemplo, dentro da consultoria. É isso que eu quero que vocês façam. Peguem no pé da sua equipe. E aí, quinta semana... quinta semana não teve aqui, né? Então, vamos lá. O importante é fazer pelo menos aí as 4 semanas, né? Vamos dizer assim, aleatoriamente. O que aconteceu aqui? A tabela que informa o que aconteceu, né? Número total de itens conferidos, 500. Show! 500 itens em um mês, tá ótimo. Mais de 100 por semana, né? Contando que tem quase 5 semanas, vamos dizer assim, né? Um mês. Número de itens com diferença entre estoque virtual e real. Número absoluto, 5. Percentual de diferença de estoque. 1. Ação, controle, sugestão, medida adotada. Estoque está equilibrado. Pronto, é simples. Você analisou isso, viu? Show de bola. Vamos só tirar aqui, né? Vamos apagar aqui. Vamos só apagar aqui, só para a gente ver o que aconteceria lá, né? Para vocês entenderem. Opa, fazer inventário geral necessita de recontagem. Está dando mais do que 1%, né? Então, assim, só para a gente ilustrar como é importante você estar acompanhando. Provavelmente, quando eles forem fazer, é uma loja que vende 100 e poucos mil ali, 120, 125 mil, eles vão ter que fazer 2 vezes ao ano. Então, 6 em 6 meses, prepara, faz. E a contagem diária, ela facilita, principalmente a contagem na questão dos produtos de controle especial, né? Os controlados, que a gente consegue estar trabalhando dessa maneira, tá? Agora a gente vai entender algumas outras situações na prática também, beleza? Para de compartilhar com vocês para a gente poder ir para a próxima parte aqui. Então, lembrando a conferência de produtos na entrada da mercadoria. Então, esse é um procedimento que eu não vou ficar aqui falando muito, precisa ser feito certinho, tá? Tudo que chegou, né, todos os produtos que chegam, eles precisam estar na nota fiscal. E o que veio faltando, sobrando, a gente precisa cobrar, porque não veio, e devolver o que veio sobrando. O certo é sempre fazer isso e fazer a devolução física e virtual. Enfim, dentro do que eu vou mostrar para você, o cadastramento de produtos ele é importantíssimo. Por isso que a gente tem essa planilha que eu vou mostrar para vocês de 26 mil itens e eles estão sempre sendo atualizados, tanto com o cadastro completo de NCM, código de barra e etc, tá? Para tentar auxiliar ao máximo os donos de farmácia, nossos clientes, mesmo eles estando dentro ou fora da rede, e vai ajudar muito lá na frente, por exemplo, na hora de precificação, né? A grande maioria dos clientes, ele apenas importa isso para o seu sistema, e depois é só fazer um ajuste fino. Quer ver? Eu vou compartilhar com vocês para ficar mais claro como que funciona essa planilha, vocês entenderem o código de barra, tudo que tem por trás de um produto para ele ter um cadastro mais assertivo, né? E aí você pode até, às vezes, cobrar melhor isso da sua contabilidade ou ter uma contabilidade especializada que vai fazer com que você tenha um melhor cadastro dentro dos produtos. Mas eu vou mostrar aqui para vocês porque isso aqui já é 95% do caminho e é isso que você tem que cobrar, tá? Tanto do pessoal do seu sistema quanto do pessoal da contabilidade. Eles têm que entender esses números sempre muito bem atualizados, beleza? Compartilhar aqui com vocês. Então esse arquivo, pode ver, ó, tem lá o código, né? Esse código é um código nosso, né? É um código nosso, a mercadoria, né? Qual é o produto? Então lá o AS Protect 100, 10 comprimidos, 30, deve ter produto aqui que já saiu de linha, né? Enfim, absorvente, tudo, né? O legal é ver que tem os diferentes laboratórios e é legal que a gente pode também, ó, tá sempre, né, escolhendo os produtos conforme o filtro, o laboratório,
tá? Para facilitar na hora de identificar, na hora de você precificar. Talvez esses aqui que a gente deixou aqui sejam os mais importantes. Então tá lá. Lembra da classificação? Classificação para você fazer a precificação, para você pagar o imposto mais dentro do possível, facilitar na hora de vender, facilitar de tomar outras decisões, repor mercadoria, comprar, né? Colocar ver se está faltando algum, né? Dentro da sua gestão. Então aqui a gente utiliza, ó, lembra que eu sempre passo a perfumaria e correlatos, é um dos grandes grupos principais, aí medicamento de marca de referência popular, medicamento de marcas similares. Aqui tem os subgrupos, então se você quiser, dá para só importar isso e passar, entender a média de preços, né? Lembra que eu falei, né? Faixa de preço de até R$ 9,99, faixa de preço até R$ 19,99, acima de R$ 149,90. Que lista que ele tá? Lembra da lista neutra, lista negativa? A gente nem entra muito a fundo nisso, porque é mais uma parte contábil. O código de barras desse produto, ele precisa sempre estar atualizado. Registro do MS, né? Aqueles que precisam ter, aqueles que não têm. O NCM, que é super importante na hora, né? Então, esses aqui que estão grifados, você tem que ter uma maior atenção, pedir mais pro... E se é de PBM ou não, né? Então a gente vai atualizando tudo isso. Aqui tem, né, a substância. Então, simplesmente a gente vê lá com o sistema qual que é a melhor forma, tenta importar isso para facilitar. Ou tem gente que gosta de fazer isso manual e facilitar. Vamos supor, quero importar só os medicamentos de marca similares, equivalentes que a gente tem dentro da classificação. Venho aqui, ó que simples. Pá, coloquei. Quero só os medicamentos até R$ 50, né? Vamos pegar até R$ 50, né? Até R$ 49,99. Ele já me dá. Pronto, eu já entendi. Quais são? Então tem lá, ó, o aceticil, né? 500 miligramas, a ciclovir 10 gramas, e aí vai, ó, tá? Quero só os medicamentos, sei lá, da MS. Vamos ver se tem aqui, só para ilustrar aqui para vocês. Só um segundo. CIMED, CIMED é conhecido também, MS, Eurofarma, né? Mais conhecido, Girmed. Vamos ver, olha lá. Só, pronto, foi lá. Importei esses, copio, coloco eles dentro do arquivo, porque o importante é você ter eles muito bem cadastrados, entender o que o seu colaborador pensa sobre eles e explicar para eles para que é importante estar fazendo isso. Na hora de fazer a entrada da mercadoria, né, não vai ter divergência, porque às vezes você tá com o cadastro errado e você, mesmo que você bipa lá, duplica, triplica, né? Às vezes tem aquele erro dos produtos que tem um código de barra dos cartelados e entra, aí tem que dividir, dificulta o CMV, dificulta na hora de precificar, fica ali uma paçoca, né, amassada, vamos dizer assim. Então, o legal é você estar fazendo sempre o que é atualização disso, cobrando do sistema e cobrando da contabilidade, beleza? Isso aqui é só para vocês entenderem como que funciona mesmo, né? Dentro da nossa metodologia, como a gente tenta facilitar a vida. E é assim, o importante é vocês pegarem, né, essa questão do curso, o treinamento que vocês estão fazendo e aplicar na prática, entendendo o que é cada produto desse. Então, por exemplo, a gente sabe que o Amoximed é um produto de marca similar, né, equivalente, que ele tem ali um preço até R$19,99, né? Até a data que foi gravada aqui a gente tem essa média de preço. Ele pertence à lista positiva, ele tem um código de barras se está correto. Então, qual que é o NCM dele, o MS dele, né? Enfim, isso é o mais importante agora, tá? Então a gente vai ver um pouquinho a questão de etiquetas de preço. É importante a gente estar, né? Dentro da gestão de estoque é importante a gente ter, né, todo esse conjunto de processos e eles ficarem bem definidos e criar uma rotina dentro da nossa empresa, tá? Então a gente vai para a próxima parte prática, vou mostrar como que dá para ser feito, o que é bacana dentro da questão de precificação na questão técnica, né? Não importa onde você faça, o importante é você entender a técnica que você precisa para ter o melhor preço. E o cliente ele gosta do preço, né? A maioria não gosta. Beleza?
Então olha que legal, também faz parte da gestão de estoque as etiquetas de preço. Afinal, a maioria dos clientes não gostam de comprar se estiver faltando etiqueta de preço. Então aqui eu vou mostrar para vocês, né, o nosso arquivo que faz as etiquetas rapidamente. Lembrando que o importante é saber como fazer as etiquetas, quais as informações importantes, trabalhar a questão perceptiva do cliente, tá? Então eu vou explicar aqui como a gente faz as etiquetas e aí você pode criar o seu processo, pode definir melhor a forma com que você faz a etiqueta na sua, ou comprar aquela etiquetadora, né, a Zebra, que faz tudo automatizado. Então existem alguns exemplos e eu vou mostrar como que a gente auxilia rapidamente ali os gestores a fazer a etiqueta, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês aqui. Então vamos lá, como que funciona, né? Você deve estar perguntando. A gente trabalha a questão perceptiva. É o que eu sempre falo para os nossos clientes, né? Pessoa, seu pai, sua mãe, sua avó, seu tio aí, a pessoa que gosta muito de você, chegar e falar assim, olha, você é normal para mim. É ruim, né? Então a gente trabalha essa. É uma palavra de persuasão, né? Especial, eu garanto, algumas coisas assim que a gente ensina, né? Trabalhando a parte de neuromarketing, a questão neurocientífica, né? Que a gente tem no nosso. Então quando a pessoa chega para você e fala assim, olha, você é especial, né? Então é diferente. Então isso aí é que a gente passa, né? Dentro da consultoria, que é o jeito que você pode estar fazendo melhor a etiqueta de preço. Isso aqui às vezes é muito melhor do que você fazer a precificação. Cada vez mais eu estou convencido disso. Então como que a gente faz, né? Aqui eu deixei pré-parado e a gente vai fazer um pouquinho junto para vocês entenderem. Então o EAN é aquele código de barras. Então vamos supor, eu vou pegar ali no meu sistema, eu vou emitir ali um relatório, né? Com código de barra, nomenclatura que tem, isso é importantíssimo, você colocar a mesma nomenclatura para facilitar na hora de identificar o produto, para colocar, né, o código de barras. Aqui tem como que a gente faz. Então aqui onde está escrito listas, por exemplo, ó, lista comum, lista de por, que é aquele que a gente consegue colocar de tantos reais por, por tantos reais. Ainda tem como a gente colocar um terceiro preço ali na hora de fazer uma percepção maior, né, com o cliente especial, o cliente fidelidade. Os splashes, né, ó, para cliente especial, ou se você não quer usar, enfim, tem a lista, né, que a gente faz, ela já vai emitir rapidamente para a gente. É simples o que a gente está fazendo aqui? É bem simples. Qualquer pessoa ali consegue, que entender um pouquinho do Excel, consegue fazer isso. O importante é você entender o que você vai estar fazendo, tá? Então vamos fazer a primeira parte aqui. Então vamos pegar o seguinte. Então aqui a gente já tem nomenclatura e vamos fingir que esses são os códigos de barra, né? Não vou ficar colocando certinho aqui, porque aqui é só para a gente fazer, né? Colocar a mão na massa juntos e identificar o que a gente está fazendo. Então quando a gente passa dentro da consultoria, então vamos lá, compressa, soro, bombom, blá blá blá, então tá tudo aqui. Então esse aqui, ele vai aparecer o preço onde, né? E esse aqui vai aparecer o preço aonde. Vamos supor, ó, 122, né? Ó, 122, etiqueta associado, R$2. Aqui, preço normal, 122. Então, a gente já identificou, ó, só para ilustrar. Ó. Esse 122, ele vai aparecer preço normal. Esse daqui, onde está R$2, vai aparecer aqui. Por que eu faço isso, tá? Depois eu vou mostrar para vocês como que você pode estar fazendo isso de uma maneira mais simples, né? Colocando essa etiqueta para passar uma percepção de barateiro. É isso que a gente foca, né? Então vamos lá. Então eu vou colocar aqui, ó, de R$3,50 por R$1,97. Quantas unidades, né? Ó, cada unidade da compressa de gás da Érica aqui, né? Érica vai custar R$1,97 o preço final, né? O preço especial para quem é... Por que R$3,50? O 3, ele se mostra muito mais longe do que o 1,97, né? 3 para 1 dá quase diferença de 2, mas na verdade a gente está tendo uma diferença se a gente fosse trabalhar arredondado, né? Tem muita gente que coloca o preço arredondado e perde dinheiro com isso. Tem uma diferença de 1,50. Aqui vai ser a mesma diferença, né? 53, 3 centavos. Só que na percepção do cliente, na hora que ele olha, parece que é muito mais barato. Então eu vou colocar essa etiqueta, né, ali na minha prateleira, ali na minha gôndola, né? E aí, ao lado aqui, ó, então eu imprimi, né,
Eu vou colocar essa etiqueta pequenininha do lado, ó, preço especial. Por quê? Ó? Porque daí o cliente olha de R$3,50 o preço normal, para quem não é cliente fidelidade, né? Aí ele vai olhar do lado aqui, essa etiquetinha pequena, R$1,97. Nossa, tá bem barato. Isso aqui é uma compressa, isso aqui você pode colocar o preço direto, né, na etiqueta. Mas quando você faz isso, você cria uma percepção com ele. E aí facilita na hora de vender. E aí conforme você vai subindo um pouquinho o preço e tal, ele sempre acha que ele está pagando mais barato. A maioria das pessoas falam que vão na farmácia por causa do preço, mas a gente sabe que na verdade poucas pessoas acabam pesquisando de verdade o preço, né? E dependendo do produto, né, se ele é de tráfego ou se ele é de renda, você faz uma precificação melhor. E o legal é que essa etiqueta aqui, ó, preço especial, você pode colocar ela numa cor, imprimir naquele... Você vai lá em qualquer papelaria, né, ou você compra ali um bloco, aquelas etiquetas cores amarela, né, aquele amarelinho, bem próximo dessas cores aqui que tem aqui embaixo. E a etiqueta normal você deixa branco. Branco é normal, todo mundo, né, olha ali a etiqueta em branco e tudo mais. Então, você colocou assim colorido, vai ficar show de bola, vai passar a percepção na prateleira. E aí, Johnny, eu quero colocar só preço especial. Pode também, tem isso, né? O importante é você estar colocando a etiqueta de preço e não faltar isso na gôndola, né? Então, essa é a técnica. Então, é isso que você tem que mostrar para o seu colaborador. Quando você vê que tem um preço ali que às vezes o próprio sistema, né, faz, as grandes redes erram muito nisso. Pesquisa as grandes redes para você ver como eles têm muitos itens a serem precificados. O que acaba acontecendo? A precificação sai, na correria ali eles colocam. Eu já fui gerente, eu sei como que funciona. A gente não fica olhando preço por preço. E esse pode ser um diferencial para você combater uma grande rede que está próxima de você. Porque eles vão vender ali, eles vão vender, o pessoal vai entrar. E você pode passar uma percepção de barateiro. Eu sou mais barato que a grande rede, vem aqui comigo. E aqui a gente tem outros diferenciais. Então isso é importante, tá? Você ter isso como diferencial e entender o que você tem que estar fazendo. Tem etiqueta depor, beleza, vamos lá, vamos copiar aqui, ó. Vamos copiar essa lista aqui para facilitar, né, ó. Então você pode criar aí, ó. Coloquei aqui, ó, preço de 15, né? Porque a gente está colocando vamos por aqui 11,97. Qual que é o preço pro associado ali, né? O preço especial é 9,97. O que você vai fazer aqui? A etiqueta ela já vai sair de tantos reais é o preço normal, tá vendo? Então, quando a gente imprimir isso aqui, ela já tem isso aqui. Johnny, eu quero acrescentar ainda o preço especial. Aí você vai ver que ele vai ser aqui, ó, 9,97. Então, a gente aproveita toda a folha. Então, primeiro você preenche tudo, imprime, confere, né? Faz. Eu garanto para você que 5 a 10 minutos você já fez toda a precificação, as etiquetas, e vai imprimir, né? Vai imprimir essa aba aqui, a primeira aba, a segunda aba, já sai tudo no tamanho certinho. Aqui que a gente faz, né? Eu aconselho a farmácia para não riscar, compra estilete, uma régua daquelas maiores, coloca uma madeira, vai nesses lugares aí que vende, coloca a madeira, coloca em cima e passa. Você vai cortar elas retinho, sempre num padrão, colocar ali, né? Fica bonito, fica visível, imprimir em papel colorido conforme a sazonalidade, tá? Enfim, você tem que fazer isso para passar a maior percepção para o seu cliente, que aí é barato, né? Colocou a logo, olha que legal, você tem a logo da empresa, né? Independente se você é de uma rede ou não, você coloca a logo. Então, quando você faz isso, você passa mais credibilidade, você sabe que o produto tem o código de barras, né? Não posso esquecer de estar falando isso, o código de barras. Então, compressa de gás, será que é essa mesmo? Vamos conferir o código de barra. Não tem transtorno com o cliente, né? Se algum outro cliente modifica, né? Para a gente não perder dinheiro, né? Não criar um caos ali, né? Por causa de centavos, às vezes, ou 1, 2, 3 reais que tá. Johnny, e o splash? O splash é o quê? O que chama atenção? A cor vermelha, cor principal dos olhos, precificação, código de barras. Esse aqui é legal também, né? Depois eu vou ensinar aqui no final como que gerou o arquivo ali. Então você pode fazer aí com você também, porque essa é uma ferramenta que a gente utiliza aí na consultoria. Então eu coloquei ali kit, onde vai aparecer, né? Esse lista splash. Quando tem lista é onde a gente preenche. Splash oferta. Aqui, ó. Rexona, desodorante meia, kit com 2, desconto na segunda unidade. Então você colocou uma informação útil, sai
22,49, você colocou ali na ponta de gôndola, oferta. Imprime numa folha amarela, fechou. Imprime numa folha verde, tá? Aí dependendo da sazonalidade, sei lá, 7 de setembro, né? Aí você vai colocar ali, por exemplo, imprimindo uma folha verde, né, com alguns detalhes em amarelo, alguma coisa assim para fazer aquilo. Ah, é inverno. Inverno é legal, uma etiquetinha azul, Dia dos Pais, né? Etiqueta azul, imprime, tá? Não tem importância, vai sair, isso aqui vai sair, o fundo aqui que importa, né? Ele vai sair colorido e já tem o padrão. Vamos fazer aqui, ó, para o cliente especial. Vamos fazer uma aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então vamos pegar aqui o Rexona feminino, né? Ó, Rexona Men. Eu vou Rexona desodorante Woman. Então vou diminuir um pouquinho aqui, beleza. Ó, por que sempre a marca? A marca é o que chama atenção. O cliente olha, eu conheço, é o Rexona, é o Dove, desodorante, né? Ó, desodorante mulher. A mesma coisa, vai, kit com desconto 50% segunda unidade. Pá, não deu certo. Opa, vamos. Ah, tem um número de caracteres. Desculpa. Vamos lá. Kit desconto segunda unidade. Aí aqui a gente vai colocar o real. Quanto que vai custar? Ele vai custar R$19,97. Tá? Eu tô colocando 97 porque o 97 ele tem uma... Hoje ele tem uma saída maior do que estava saindo antigamente. O pessoal tá ficando esperto, né? Como que saiu lá no Splash? Olha lá, desodorante, colocou ali para cliente especial. É só o cliente fidelidade. Tá? E aí você pode criar o seu. Tem muitas ferramentas aí na internet. Você pode estar criando, pode colocar se você tiver um mascote, tá? A mesma coisa o Splash de tantos reais por. Aqui facilita, né? A gente coloca só o nome do produto, preço, real, centavos, código de barra. Ele emite, tá? E como que eu imprimo, né? Só pra gente ir finalizando, é legal. Vai colocar lá. Então eu vou colocar imprimir, certo? Aí pode ver que ele já vai sair aqui, ó, dentro da folha A4. Qualquer impressora que você tiver aí, imprime. Ah, vou imprimir tudo branco. Beleza. Colocou a folha amarela na impressora, saiu amarelo, tá? Vamos imprimir agora a etiqueta normal, só para vocês verem, né? Imprimir. Ó, sai tudo certinho. Tem cliente que pede para fazer menor, tem cliente que pede para fazer maior, a gente vai ajustando conforme a prateleira, né? Isso é merchandise também, né? Isso faz parte do merchandise, que é um outro assunto que a gente não está abordando aqui. Vamos imprimir esse aqui, tá? Imprimir. Fechou? É isso. Não tem muito segredo. O importante é você entender, ó, percepção no 1197, não 2100. Eu coloco assim para explicar mesmo quando a gente vai trabalhar. Quer colocar o preço, ó, mais visível, né? Um pouco maior também. Beleza? Então é isso. Da etiqueta de preço não tem muito mais o que falar. O importante é ter o preço, né? Lembrando, né? A chupeta, mamadeira, escovas de dente, que tem uma variedade, né? Cabeça média, pequena, bico 1, 2, 3. Enfim, esses daí dá para você colocar ainda com aquela etiquetadora, não atrapalhando o produto, as informações úteis do produto, porque é isso que ajuda a vender e você não tem problema. Porque é muito difícil, né, a gente conseguir colocar uma etiqueta dessa para esse tipo de produto. Beleza? Agora a gente vai mostrar mais um pouquinho aqui da parte prática, né? Para entender um pouco mais a questão do estoque regulador. E é isso, tá? A gente vai evoluindo nessa questão prática, beleza? Parar de compartilhar aqui com vocês, que agora a gente vai ver um pouquinho mais do estoque regulador e como que a gente faz. Fechou? Por fim, quero te mostrar como que funciona rapidamente a questão da organização, né, do estoque regulador. Você viu muita teoria, mas a gente vai mostrar agora para você conseguir, né, na prática também organizar melhor
as suas compras e posteriormente como mais uma melhoria no processo operacional. Então é isso, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, só um minutinho, para vocês entenderem, né? Trazer aquela mesma loja do Paraná, a gente já deixou pronto aqui para facilitar a visualização. Vou compartilhar com vocês, só um minuto. A gente foi lá e extraiu, né, uma curva de listagem, né, de produtos, a lista de produtos da curva ABC dessa loja. Então tá lá, né? Código interno, nome do produto, fabricante, quantidade que vendeu nos últimos 90 dias, para ficar um pouco mais claro, quantidade que vendeu. E aí, qual que seria a demanda, né, deles e qual é o estoque que eles têm hoje. Que até a gente faz uma diferença, né, da quantidade que eles vendiam e quanto que vende hoje, né? Tudo mais. Então, como que a gente faz, né, o estoque regulador? A gente extrai o relatório daqui, a quantidade que vendeu, mais essa questão, né, dos produtos, para vocês entenderem. E aí a gente passa para nosso arquivo aqui. Planilha. Planilha resolve muito nosso problema, não tem custo, né? É um pouquinho mais trabalhoso às vezes que alguns outros, né? A gente tem também o software que a gente trabalha, mas vamos lá. Quero que vocês entendam aquele modelo mais raiz, né? Vamos brincar assim. Então tem o código do produto, certo? A descrição do produto. Então vocês viram isso na parte teórica. Normalmente a gente faz a cada 90 dias, né? Para ir ajustando. Tem a sazonalidade, então a gente trabalha a sazonalidade também a cada 90 dias ou 3 meses, né? Para ser mais exato. Então, né? Verão, inverno, outono, primavera. Pronto. Quanto que vendeu, né? Nesses 90 dias? 311, 241 e assim por diante. A demanda média diária desse item foi 3,45. Não quer dizer, não tem como você vender 3,5, né? 3 mais metade de uma. Então a gente vai aproximar mais ou menos para 4. De quanto em quanto tempo essa loja ela está repondo a mercadoria? Então a gente tem um número de dias de reposição para o estoque mínimo e estoque máximo. Ou seja, se ela quer ser um pouco mais agressiva, ela mantém o estoque máximo. Se ela quer só simplesmente repor a mercadoria, igual a gente sempre fala, né? Dotação orçamentária de compras, a gente vai mostrar na questão de gestão de compras, a gente trabalha isso. Então, se eu tenho essa demanda, por que eu vou ter mais? Por que eu vou ter mais? Igual a ivermectina, daqui 90 dias, por exemplo, provavelmente ela vai ter caído, né? Porque era um produto que vem caindo, teve muito alta de venda, depois ela veio caindo, tá? Então é isso que você vai entendendo e você não vai gastar dinheiro nem mais nem menos, você vai gastar com aquilo que realmente você precisa repor a mercadoria. E aí fica simples, né? Se você quiser separar por referência, genérico, similar, perfumaria, essa loja ela falou, não, eu quero fazer tudo geral porque ela faz uma compra geral. Ela não tem um dia para comprar genérico, não tem um dia para comprar referência, não tem isso. Ela repõe a mercadoria conforme a necessidade. E é isso que a gente mostra, né? Por exemplo, o estoque mínimo dela vai ser 24. Então, 24 atende a demanda dos 7 dias. Ah, Johnny, eu preciso ter um pouquinho mais de pirona? Até pode, é curva A. Então, normalmente, o produto que tem a curva tá na curva A, você pode ter um pouco mais. Por quê? Normalmente, você vai conseguir ter mais saída. Quando a gente vai trabalhar lá, por exemplo, a questão de pegar aqui a curva B, né? A curva A é a menor curva que a gente tem uma venda gigantesca, né? Ó, a venda de 170 mil, né? Vamos dizer assim. Então a gente tem a curva B. A curva B ela já tem uma quantidade de itens muito maior, que tem uma pouca venda. Ó. Pode ver aqui, ó, 12, isso aqui em 90 dias. Então você vai olhar lá, às vezes a loja tem quanto? 30. Vende 12 no período. Para que você tem tudo isso? Ah, porque eu paguei mais barato. Só que você demandou mais caixa para comprar aquela quantidade de produtos e faltou para comprar outros itens de reposição, daquela falsa impressão de não estar tendo lucro. Então, assim, lembra da regra da mão, né? Então, o máximo que vai acontecer é o quê? Quando esse daqui tem o estoque máximo de 10 e o estoque mínimo de 5, certo? Quando vendeu, né? Chegou para ter, aí que ele vai acusar o golpe ali para você comprar. E aí aquilo que a gente sempre fala, né? O que estava acontecendo com essa loja até? Para a gente ajustar. Então ela tinha uma demanda de 28 e ela tinha 12 a mais. Aí ela tinha uma demanda de 22, né, que é o jeito que o sistema dela trabalha ali, a questão do estoque mínimo e máximo, e tinha 11 a menos.
Então a gente viu que tinha 12 a mais aqui, 11 a menos. Quanto que custa? Bem próximo o valor dos dois, né? De Pimed, de Pirona. Bem próximo o valor de custo, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou seja, ela gastou mais com esse, e gastou menos com esse, certo? No equilíbrio deu o mesmo valor, porém um está faltando e um está sobrando. O que você tem que fazer? Realocar esse caixa para aquele produto, beleza? É assim, só que essa questão do estoque regulador, ela só vai dar certo a partir do momento que você começar a fazer, vai levar ali pelo menos ali 3, 4, 5 meses, se você conseguir seguir a dotação orçamentária e tudo mais que a gente vai ver daqui a pouco na parte prática e na parte teórica também do curso, aí que você vai conseguir ver resultado e tem que sempre estar analisando o que está acontecendo, né? Não comprando nem mais nem menos. Quando comprar mais, entender porque comprou mais, e quando comprar menos, entender isso também. Beleza? Agora, é aquele negócio, né? No final de cada módulo, na questão prática, a gente sempre passa o quê? A questão de fixar o conteúdo para você fazer hoje, tá? Fazer agora. Não é para você ver o módulo, ver a parte prática e deixando, né? Não vamos procrastinar mais a questão de ter resultados e obter. Você está fazendo investimento, você vai ter que ter resultado e eu estou comprometido com você, beleza? Qual que é a tarefa de casa, né? Para vocês fazerem hoje, tá? Então, aquele negócio, como vocês estão ficando acostumados, para você fixar o conteúdo, você vai precisar entender o quê? Calcular o seu giro de estoque da farmácia, tá? Então, mostrei como que você calcula, o que você tem que fazer. Então, é isso que você vai fazer hoje, tá? Por quê? Porque quanto que está girando o seu estoque? Eu dei o exemplo na parte teórica. Então, quantas vezes? Então, faz lá aquele cálculo, pega a fórmula que você aprendeu, revê, tá? E faz. Calcular também o que? O tempo médio do giro do seu estoque. De quanto em quanto tempo ele está girando, né? Quantas vezes ele está girando, beleza? Calcular também qual que é o seu estoque ideal, tá? Eu não mostrei aqui algumas coisas na questão prática, mas o estoque ideal você tem que entender para saber até quanto que você tem que comprar no seu estoque, tá? Qual que é o seu estoque atual? Verifica isso e compara. Então, isso aqui são tarefas simples, mas que você tem que fazer agora e entregar antes de iniciar o próximo módulo, tá? Tenta fazer a média dos últimos 12 meses para a gente sempre conseguir trabalhar a questão da sazonalidade, beleza? Agora a gente está finalizando essa questão, faz aí, responde, pega o material, revisa, trabalha com a sua equipe, tá? Se você for o dono ou gestor, está se preparando para isso, prepara, tá? Seja diferente dos outros, porque tem muita gente por aí que não está fazendo esse tipo de trabalho e vai ficando para trás até que não consegue mais suportar o mercado e acaba decretando falência. Fechou? Até o próximo módulo. Tchau, tchau.